Na vida cristã, nós não podemos ter aquele conceito, como se diz no provérbio do mundo, empurrando com a barriga. Também outra ideia de deixa a vida me levar. Nós temos que ter propósito nessa vida. Sabe por que é que muitos de nós não vencemos as batalhas, as tentações, as dificuldades, as afrontas, as perseguições? É porque nós vivemos a vida mais ou menos desse provérbio. Aonde a vida me levar, eu irei, empurrando com a barriga. Vivendo a vida mais ou menos aleatória, sem propósito. Nós entendemos que muitas vezes o que fazemos porque apenas reconhecemos que precisamos, mas não com propósito. Fazemos porque vemos os outros fazer, mas não pelo toque do Espírito Santo em nossas vidas. Fazemos porque os outros fazem, porque os outros cobram de nós. No entanto, nós não sentimos ser chamado, tocado, orientado, dirigido, ensinado, motivado pelo Espírito. Nós não podemos fazer as coisas simplesmente porque reconhecemos que existem essa necessidade, mas precisamos fazer com desejo, querendo fazer. Claro que o que sobrepõe aí não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, quando a nossa vida está em conexão com a vontade de Deus, passamos a também ter vontade em conexão com a sua vontade. Fazemos porque sabemos que é necessário, mas não queremos muitas vezes fazer. Porque às vezes o que fazemos por instinto, ou fazemos por cobrança, mas não entendendo que a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz, bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque estes verão a Deus. Serão fartos, melhor falando. Está lá em Mateus capítulo 5, na bem-aventurança. Os que têm fome e sede serão fartos. Então você percebe que quando alguém faz algo para Deus, ou para si mesmo, mas sem ter fome pelaquilo, não vai se sentir saciado. Existem pessoas que dobram o joelho para orar, mas se levantam mais como um derrotado do que um vitorioso. Existem pessoas que pegam a sua Bíblia para ler, mas no final do capítulo não sente regozijo, porque está fazendo simplesmente porque precisa. Quando você se alimenta só por causa da fome, pode até ser que mate a sua fome, mas a satisfação não é a mesma. Se faz necessário se sentir alimentado e satisfeito, tendo prazer pela alimentação, e não apenas pelo o alimentar em si. Como é que nós estamos vivendo? Eu vou à igreja porque se eu não for, eu vou orar porque se eu não orar, eu vou ler a Bíblia porque eu tenho necessidade também. Mas se faz necessário buscarmos a presença de Deus, buscarmos sua face e deixar que Ele toque o nosso interior, mude a nossa vida por dentro para fora, a ponto de todo o seu ser desejar o Senhor. Ainda que tenha a batalha da carne, tem a batalha do mundo, tem as obras de Satanás, nós precisamos sentir essa chama dentro de nós. Como diz o salmista no Salmo 40, se não me falha a memória, 40 ou 42, onde diz: a minha alma tem sede de ti. Muitas vezes nós somos levados a pecar pelos apetites da nossa alma, corrompida, contaminada. Mas quando este homem, esta mulher,
está em conexão com a presença de Deus, a sua alma se sente liberta e poderá gritar: a minha alma tem sede de ti. E como diz ainda o salmista, assim como o cervo, como a corça, anseia pelas águas, assim eu tenho, a minha alma, o meu interior, a minha vida tem sede de ti. Nós temos sede de tantas coisas. Você e eu temos sonhos de tantas coisas, mas por que não ter esse mesmo sonho, esse anseio pelas coisas espirituais? O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. O problema é que estamos tão cheios das coisas daqui, assaciados e completos, ou ocupados, ou centrados, focados nas coisas daqui, que aquelas que são de cima já não encontram guarida, morada, habitação em nós. Então, se quiser ter desejo profundo das coisas de cima, se faz necessário tê-las como prioridades, como bem precioso, como seu tesouro. Porque se o seu tesouro estiver lá em cima, em Deus, ali também estará o seu coração. É o que diz a Bíblia. Onde estiver o teu tesouro, ali estará. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E onde é que está o seu tesouro? Se o seu tesouro, o nosso tesouro, o meu tesouro estiver no reino de Deus, é por ele que eu vou lutar, correr, me esforçar. E como diz a gira no meio de nossos irmãos, muitas vezes pentecostal, canela de fogo, você está disposto a pagar um preço alto, se é que essa palavra é correta se dizer. Porque você está disposto a lutar, a vencer, a correr, a avançar, cumprir. É preciso ter propósito na vida. Não podemos continuar essa vida de ir à igreja por ir. É necessário ir. Se você não for, você morre. Você enfraquece, perde a comunhão. E não existe cristianismo sem comunhão, sem intimidade, sem compartilhamento. Não existe. Mas para que isso aconteça, a gente precisa não ficar apenas culpando o culto, culpando as pessoas, culpando o pai, a mãe, a regente, o líder, o pastor. E a nossa parte, o que é que estamos fazendo? Como é que estamos nos envolvendo? Não pode viver assim, deixa a vida me levar. A vida é cheia de altos e baixos, de surpresa. Agora, quando a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, ainda que o vento nos balança de um lado para o outro e quer nos fazer cair por terra, ainda assim, as mãos do Senhor continuará nos erguendo. Mas isso vai depender de como você, de como eu, de como nós nos posicionemos, ou nos posicionamos diante do vento. Você abaixa, fica de pé, você para, anda para a direita, para a esquerda, volta para trás, se esconde atrás de alguma coisa, como é que você reage? Isso vai mandar muito na direção que você vai caminhar diante dessa tempestade. Então se faz necessário pedir a Deus, se a gente não tem, que tenhamos fome e sede de justiça, para que sejamos fartos. E aí toda vez que você buscar a presença do Senhor, que você orar, ler a Bíblia, vai ser algo satisfatório. E sendo assim, você não vai ver a hora de ler a Bíblia novamente. Sendo assim, você não vai ver a hora de orar outra vez. Dia igreja, outro dia. Porque você ficou lembrando da última vez que leu, que orou, que foi à igreja. Mas com a nossa vida contaminada, com a nossa vida ludibriada, com a nossa vida vivendo uma vida amaziada com o mundo, as coisas espirituais não se tornam satisfatórias. Logo você não tem desejo de voltar a orar, porque parece que foi uma tortura a última vez que você orou. Ler a Bíblia não foi algo prazeroso. Você orou, leu a Bíblia de uma maneira tal que nem entendeu nada. Ir aos cultos sempre é uma decepção para você. É um sinal de que você e eu estamos cheios de tantas coisas dessa terra que a voz de Deus não chega aos nossos ouvidos. A sua palavra não chega mais ao nosso coração.
e ter comunhão com os irmãos não é algo interessante. Mas percebe que isso e esse problema está em nós? Agora, e você aí, vai ficar me olhando? Vai compartilhar ou não? Vai orar ou não? Vamos parar de ficar culpando as pessoas pelas nossas mazelas, nossas quedas e fracassos. E vamos nos posicionar. Porque a Bíblia nos diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então esse é o caminho. Andemos nele, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas para o autor e consumador da fé. Qual é a direção que você está andando? Vai continuar sem tomar posição? Sem se posicionar? Aproveita enquanto tem tempo para continuar de pé. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Lembra do teu Criador enquanto é tempo. Busque a Deus. Busque a sede, desejo de Deus. E com certeza, servir a Deus, apesar de ter sua dificuldade, será algo prazeroso.